tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês assistirem esse vídeo, essa aula. Eu sou o professor Robson e esse é o nosso primeiro encontro assíncrono para debater o conteúdo da disciplina de tópicos especiais em políticas públicas. Como foi explicado no vídeo de apresentação do plano de ensino, a gente vai discutir aí 2 livros inteiros, que não são livros muito extensos, que debatem a relação da pandemia com as políticas públicas e os estados, né? E a ideia, então, aqui é a gente começar esse debate, né? Então, cabe alguns esclarecimentos para quem ainda não fez nenhuma disciplina remota. Eu gravo e edito as aulas, né? Disponibilizo no YouTube e eu sempre coloco uma atividade nessas aulas para que conte como presença, para que eu saiba que vocês assistiram a aula, tá? Então, nesse vídeo, a gente vai ter uma atividade sendo proposta. Para além disso, esse vídeo ele vai apresentar um livro, né? Ele vai partir da exposição de autores que pensaram alguns elementos, enfim, refletiram sobre a situação da pandemia nesse momento. Dito isso, quais que foram os critérios para a escolha desse material, né? Então essa é uma disciplina de tópicos especiais em políticas públicas, então ela permite uma certa flexibilidade para o professor na escolha dos temas que ele vai abordar, né? Normalmente o professor então leva esses elementos até o local que ele pesquisa, né? E aí a questão aqui é que quando a pandemia começou no ano passado, eu acabei lendo alguns materiais sobre a pandemia e 2 em especial chamaram bastante minha atenção, né? E aí esses 2 livros que falavam sobre a pandemia e os efeitos dela na sociedade é que vão ser a matéria principal da disciplina, tá? E aí nesse primeiro momento, o primeiro texto que a gente vai ler é Capitalismo em Quarentena, Notas sobre a Crise Global, da editora Elefante, né? Esse livro ele é publicado no meio de 2020, se eu não me engano. Eu não vou ter aqui a data, às vezes vamos ver aqui. Não tem aqui a data. Foi em 2020, né? Mas não tem aqui o mês de impressão, mas é super fresquinho, assim. E ele é composto por capítulos de 4 autores diferentes, né? Um alemão, 2 franceses e um brasileiro. Então, o alemão ele se chama Anselm Japp. Não sei se pronuncia assim e não me interessa. Nessa altura da minha vida não vou aprender alemão. 2 franceses, a Sandrine Almercier e Clement Holmes. Não sei se eu estou pronunciando direito também. E Gabriel Zacarias, esse brasileiro, né? Então a gente fica mais seguro para pronunciar, né? E em síntese, sobre o que esse texto vai falar? Esse texto vai falar sobre o início da pandemia e os principais impactos, pensando objetivamente alguns países, alguns territórios, e a maneira como isso vai desvelando a forma como os estados, as empresas e a própria população vai se organizando no processo de, vamos dizer assim, suspensão da vida como a conhecemos em virtude da pandemia, né? Então, para começar a apresentação do texto, embora vocês tenham sido convidados a ler o livro todo, e vocês precisam aprender a ler o livro todo quando vocês precisam ler um livro para uma disciplina, é engraçado porque isso me ajudou bastante, assim, ao longo da minha formação. Você tem 2 capítulos para ler do livro, se o livro tem mais 3, leia todos para você entender toda a ideia, todo o conjunto da obra, né? Mas enfim. Em síntese, a gente vai debater principalmente os 3 primeiros capítulos, né? Aliás, os 4 primeiros capítulos, 4, né? Eles vão versar desde a ideia da pandemia, nesse modo de produção, passando especificamente pela relação dos estados nacionais com o modo de produção na figura dos bancos e da economia, né? Vai levantar algumas discussões bem interessantes sobre o processo de imaterialização do mais valor, né? A ideia de que os principais, as empresas que contam com maior capital hoje são da área informacional, e aí o que isso significa ou representa para a produção industrial, e a forma como isso reflete diretamente na relação da classe trabalhadora com os estados. Quer dizer, se cada vez mais essas empresas conseguem mais lucro sem demandar um valor, um trabalho concreto desses indivíduos, a tendência é de cada vez mais as vidas se tornarem indispensáveis, né? No que a gente pode chamar aí de uma racionalidade neoliberal. E isso vai ficar bem claro na maneira como os autores vão apresentar essa relação, tá bom?
E aí, esses 5 capítulos, 5 ou 4, eu tenho aqui a minha cola, tá? 4 capítulos, né? Então a gente não vai aprofundar a leitura no 5, 6 e 7, porque a discussão que eles apresentam, eu acho que é melhor desenvolvida no outro texto que a gente vai ler, da Laura Carvalho, chamado Curto-circuito, A Volta do Estado, se eu não me engano. Está no nosso plano de ensino. E tá aqui, ó. Aqui, esse aqui. Esse aqui é o outro texto que a gente vai ler. As discussões que aparecem nos 3 últimos capítulos desse livro aqui são melhor desenvolvidos, eu acho, no texto da Laura Carvalho, daí por isso essa opção também. Então, vamos começar identificando qual que seria a ideia central, né, no texto Capitalismo em Quarentena. Os autores eles vão identificar muito claramente 2 pontos, né? Primeiro, o que eles chamam de racionalidade sanitária. A racionalidade sanitária ela se apoia em primados da epidemiologia, né, do conhecimento que nós temos sobre o biológico, as doenças e as epidemias, e vai colocar enquanto direções ou indicações como que os estados, a população, devem agir para impedir a propagação dessa pandemia. Por outro lado, nós temos o que eles vão chamar de razão econômica, que é uma espécie de contraposição entre isolamento e distanciamento físico, né, o que é possível para evitar a propagação da pandemia, em contraste com a necessidade de resguardar e preservar a economia, né. Então, a racionalidade econômica é aquela que vai colocar a economia acima das vidas, né? E isso vai aparecer em diferentes opções e ideias por parte dos estados, dos políticos, enfim. E aí o que é interessante, né? Essa contraposição, esse impacto entre racionalidade sanitária e racionalidade econômica, ela vai encontrar um lugar comum, né? Um lugar de seguro. Elas são contrapostas, claramente, mas elas não são excludentes, porque elas vão encontrar um lugar seguro para sua propagação no interior do Estado. E aí essas respostas que o Estado vai oferecendo, esses autores vão apresentando. Porque o que acontece? Há um certo momento em que não dá mais para defender a retomada da economia como se a vida estivesse normal. Por outro lado, a economia ela não pode parar, né? Esses 2 elementos centrais. E aonde que eles encontram um lugar comum de diálogo e de paz é no interior do Estado, na maneira como o Estado ele é convidado a ser o fiador, né? O pagador da dívida que vai ser criada tanto nas grandes empresas quanto na vida direta da população. E essas 2 ideias centrais, então, racionalidade econômica e racionalidade sanitária, vai aparecer o tempo todo na obra, né? Principalmente para explicar o que a gente está vivendo e o que a gente está vendo, né? Nesse conflito. E no final do texto eles vão apresentar que, olha, o Estado é o elemento central, né? E esse Estado ele não oferece em seu interior, em hipótese alguma, qualquer possibilidade de superação dessa ordem. Então, na verdade, se trata de uma espécie de antídoto que não necessariamente vai trazer a cura ou qualquer coisa do tipo, tá? Para esse modo de produção. Então, em síntese, o texto ele vai passear por isso. Ele vai passear pela pandemia, ele vai passear pela racionalidade econômica e sanitária, vai analisar a resposta dos estados e vai, aos poucos, delimitando o que a gente pode chamar aí de um endividamento do futuro, né? Isso não é ficção científica. Esse é o outro ponto, o último ponto do texto, que é interessante a gente abordar aqui. Em síntese, se acredita que o Estado ele vai conseguir pagar essa dívida, né? E aí o que acontece é que a gente tem um endividamento das gerações futuras, né? Isso pode parecer algo um pouco surreal, mas funciona da seguinte maneira. Nós temos a dívida pública é vendida, e aí o Estado ele passa a dever para entes privados, como os bancos, por exemplo. Nesse processo, o Estado ele vai se endividando porque existe a fé, a crença de que o Estado ele vai conseguir se reestruturar, entre aspas, mas acima de tudo pagar essa dívida. Então essa dívida ela é jogada para as gerações futuras, e essas gerações futuras elas vão ter que produzir, materialmente falando, e também imaterialmente falando, para sanar essa dívida do Estado.
E aí isso é uma preocupação que os autores também trazem, né? O Estado ele não necessariamente vai conseguir se reorganizar, né? E a gente, embora saiba que o Estado ele pode responder mesmo com um PIB negativo de 20%, como os autores mesmo apresentam, a gente pode chegar num ponto de ruptura. E esse ponto de ruptura não necessariamente enseja uma outra ordem societária. E aí esse é um outro ponto que os autores vão trazer. A gente tem cada vez mais um autoritarismo por parte do Estado, principalmente no que a gente chama de democracia liberal. E esse autoritarismo ele apareceu de diferentes formas e diferentes maneiras ao longo da pandemia. Outros exemplos que os autores trazem. Então, esses são os pontos que eles vão apresentar para a gente, em síntese. O que são as pandemias, o efeito das pandemias, a contraposição entre racionalidade econômica versus racionalidade sanitária, o endividamento do Estado e o lançamento dessa dívida para as gerações futuras, e entre outros pontos que a gente vai abordar, tá bom? Então, assim, é só uma apresentação da obra. A ideia agora é a gente fazer o seguinte: a gente apresenta, né, o texto dos autores, a obra, a gente vai passar por alguns capítulos, e aí por esse passar capítulos eu vou apresentando trechos do texto, e aí a gente vai dialogando, tá bom? Então, vamos lá então. Então, esse autor, esse filósofo alemão que serve como base, e que também é autor desse texto, Anselm Japp, ele vai partir de uma análise sobre a teoria do valor e ele vai colocar os seguintes pontos. Olha, a classe operária ela tem uma reconfiguração a partir do que a gente pode chamar de queda do socialismo real. E, ao mesmo tempo, a gente tem que estar atento ao processo de automação e à economia digital. Então, esses são dois pontos centrais para esse autor, né? E um elemento que vai justificando isso, quando a gente vai para a análise do real, é, por exemplo, as maiores fortunas que nós temos hoje no ramo da economia, né? Então, por exemplo, segundo uma lista da Forbes, isso é em 2019, antes da pandemia, né? As 4 marcas mais valiosas do mundo são oriundas do setor de tecnologia. Então a Apple está valendo 234 bilhões, o Google 167 bilhões, a Amazon 125 bilhões e a Microsoft 108 bilhões. E há uma década atrás, essa lista era liderada por petrolíferas e por bancos, né? Ou seja, o setor da informação está no centro da disputa e valorização do capital mundial. E aí o que a gente pode tirar ou concluir a partir disso, né? De que essa atenção desse autor a esse processo de mudança, no que a gente pode chamar de mais-valor, da extração da mais-valia do trabalhador, na contraposição entre trabalho material, trabalho imaterial, trabalho concreto, vai resultar justamente nisso, né, que é uma das ideias centrais desses autores. Se a classe trabalhadora ela passa então a ser dispensável em alguns aspectos, né, se a gente tem cada vez mais um montante cada vez maior de dispensáveis, né, lembrando que a gente tem aí um conjunto de trabalhadores qualificados, mas que não encontram espaço para inserção e que passam a ser úteis, por exemplo, no processo de informalização das relações trabalhistas, né, cujo fenômeno de uberização do trabalho é um dos mais evidentes. Então a gente tem alguns pontos centrais que vão justificar ou explicar por que se colocou de tal maneira uma contraposição entre razão sanitária e razão econômica. Em síntese, as vidas são dispensáveis, né? Você não está mais precisando desses trabalhadores para gerar mais valor, né? A partir das indicações desse autor, né? E o que isso nos interessa então? Existe uma frase bem interessante, né, de um texto clássico de um filósofo chamado Robert Kurz, que aparece no texto. Que, aliás, é tirado do livro Dinheiro Sem Moeda, Dinheiro Sem Valor. Dinheiro Sem Valor. Ele vai dizer o seguinte: os sanguinários sacerdotes astecas eram inofensivos e amigáveis, em comparação aos burocratas do sacrifício, ao fetiche do capital global, no seu limite interno histórico. E aí os autores da obra, dessa aqui, eles ressignificam essa frase, dizendo o seguinte: os sacerdotes astecas, que precisavam de sangue fresco para garantir o nascimento do sol, e do mercado brasileiro, que exige a morte de milhões de nossos conterrâneos por dia, sem eufemismo, não se diferenciam tanto assim. Então há um movimento que vai colocar que essas vidas não apenas são dispensáveis, como podem ser sacrificadas, em virtude da defesa e da manutenção do sistema econômico. E aí a gente vai ter o seguinte trecho no prefácio. O IBGE aponta que até julho mais de 500 mil empresas foram fechadas no Brasil. Setores inteiros como cultura, turismo e aviação estão destroçados.
outros estrangulados, demitidos ou falidos. Um exército de precarizados de aplicativos se faz disponível para as empresas de tecnologia. De tão intensa, quase dá para ver a exploração de mais valor fluindo das bicicletas, carros e motocicletas, as principais bolsas de valores do mundo, pelas ondas da telefonia smartfônica. E aí, o que esses autores estão nos trazendo então quando colocam de maneira clara, né, a superexploração desses trabalhadores, por exemplo, por meio dos aplicativos, da uberização das relações de trabalho? Se coloca justamente a extração cada vez maior da mais-valia deles nesse processo, ao mesmo tempo em que a produção material ela se torna cada vez mais dispensável, né? Você tem aí um processo de desindustrialização da economia brasileira, ao mesmo tempo em que você tem a ascensão desse ramo da economia ligado à produção imaterial, principalmente ligado à informática. Existem alguns autores que já fazem análises bem contundentes sobre o que isso significa ou representa, pensando a ascensão da tecnologia. Primeiro, a gente tem que entender que a tecnologia ela não é isenta, né, de efeitos sobre a realidade, pelo contrário. Basta pensar a revolução que foi a eletricidade. Todavia, a maneira como a gente se relacionou com essas mudanças e com esses avanços, como a eletricidade, por exemplo, sempre sugeriu a ideia de uma espécie de recurso inesgotável. Durante muito tempo não se percebeu que esse não era um recurso inesgotável, né? Assim como a industrialização não era algo que poderia simplesmente continuar ad infinitum, né? E esses autores vão apresentando isso aos poucos, assim, explicando o seguinte: olha, a gente chega num ponto em que a própria razão da informática ela precisa ser colocada em conflito com o seu limite, né, no seu limite de produção e de existência. E aí um exemplo que um autor chamado James Bridley traz no livro A Nova Idade das Trevas, em que ele analisa esses efeitos, é o seguinte: quando a gente bate uma foto, a gente acha que essa foto ela é virtual, né? Que ela não existe, quando na verdade ela é imaterial, ela tem existência material sim, ela só se apresenta como algo virtual, mas ela está ali. Por quê? Porque todo o processo de concentração, de transmissão via nuvem, de postagem nas redes sociais, por exemplo, vai impor a necessidade de uma infraestrutura física e real, né, para que elas possam existir e continuar, né, sendo propagadas, né. E aí um exemplo que esse autor usa, o James Bridley, para tratar disso, são as empresas, as fábricas que fecharam em países por toda a Europa, por exemplo. Essas empresas e fábricas, quando fecham, seus galpões são utilizados hoje por empresas da informática, como o Google, o Facebook, a própria Amazon, para assegurar o funcionamento, né? Então hoje você tem a ideia de que a informática, de que isso que a gente está fazendo aqui, a gravação de um vídeo, de uma videoaula no YouTube, ela não extrai a produção material, ela não depende da materialidade para existir, porque ela seria virtual, quando na verdade ela é imaterial. Ela depende sim da extração, seja da eletricidade, seja de espaço físico, seja de o consumo, né, de energia. E aí um exemplo disso, por exemplo, é o fato de que o Google ele concentra boa parte dos seus galpões em países frios, porque isso facilita a refrigeração. Então, quando a gente pensa nesse processo de informalização do trabalho, de flexibilização das leis trabalhistas, na uberização, a gente tem que ter claro isso, de que isso não significa uma virtualidade, porque existe, né? Existe uma exploração real ali, existe uma extração da mais-valia, da mesma forma que existe uma extração, uma exploração de recursos naturais em torno do que a gente pode chamar aí de uma forma remota da nossa relação com a existência, como por exemplo essa aula, tá bom? E aí a gente entra então no prefácio à edição brasileira, a gente continua nela, né? O que vão falar? Eles vão dizer o seguinte: Estado e economia estão fundados em uma relação de complementariedade hostil, como parte de uma totalidade social que é orientada pela necessidade de reprodução incessante do capital. Esse capital,
quem encontra sua subsistência no trabalho abstrato, produtor de mercadorias, precisa ainda, para sua própria reprodução, garantir a vida de partes da população, de onde extrai força, a razão sanitária extrai sua força. Mas a parcela de trabalho vivo na produção de mercadorias declina a cada avanço tecnológico, e a vida dos homens e das mulheres, tornados supérfluos para a economia, vai se tornando cada vez mais descartável. Então esse é o ponto que a gente tinha conversado no início da aula. Quanto mais há um avanço informacional em torno da extração do mais-valor, né, da mais-valia, mais dispensável se tornam o conjunto de trabalhadores. E aí, quando eles vão falar sobre o início da pandemia no livro, isso na página 17, eles vão apresentando a maneira como cada intelectual foi apresentando uma interpretação sobre a pandemia, sobre o que significava a pandemia, né? Então, você tem o exemplo do Zizek, que vai dizer que é talvez uma etapa para se atingir o comunismo. Você vai ter o Agamben, que vai colocar umas interpretações bastante equivocadas, dizendo que a pandemia era o avanço de um Estado autoritário, não deixa de ser, mas esse não era o foco central, né? Agamben, ele beirou o negacionismo em torno da pandemia, Giorgio Agamben, um filósofo italiano. E aí o que os nossos autores vão dizer? Com a pandemia da Covid-19 surgiu um fator de crise inesperado. O essencial, porém, não é o vírus, mas a sociedade que o recebe. Quer seja pela insuficiência das estruturas de saúde atingidas pelos cortes orçamentários, ou pelo possível papel desempenhado pelo desflorestamento e pela agricultura industrializada na gênese do novo vírus, de origem animal, quer seja pelo darwinismo social assustador que propõe, entre tantos outros países, não apenas nos anglo-saxões, sacrificar inúteis em defesa da economia, ou pela tentação de empregar os arsenais estatais de vigilância. O vírus lança uma luz crua sobre os cantos sombrios da sociedade. E aí um exemplo mais evidente disso, que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente, é a própria ideia da imunidade de rebanho, né? A imunidade de rebanho, ela em síntese, ela pressupõe a exposição de todos ao vírus, e quem sobreviver, sobreviveu. Quem não sobreviveu é porque estava excluído aí do que a gente pode chamar de um darwinismo social da espécie humana. Então, em síntese, é isso, né? O prefácio. Aí a gente entra, e a introdução, aliás, né? A gente entra agora, então, no primeiro capítulo. O primeiro capítulo se chama O Vírus no Contexto da Crise Global do Capitalismo. Então, no capítulo 1 tem um trecho que é bem importante. Ele vai fazer uma breve análise sobre a relação entre o modo de produção capitalista, né, e o formato neoliberal da economia. E ele vai falar o seguinte, os autores. A história econômica da era neoliberal pode ser entendida como uma sucessão de bolhas especulativas e de ondas de dívidas que cresceram em amplitude e impulso. Vale esboçar aqui rapidamente a história desse regime de acumulação estruturalmente fundado na antecipação de uma produção futura e massiva de mais valor. Sem contar a onda de dívidas surgida com a descolonização do pós-guerra e que acabou por fracassar nos anos 1980, quando da crise da dívida, levando a nocaute a modernização retardatária em inúmeros países do terceiro mundo, o capitalismo mundial vivenciou nos últimos 50 anos 4 ondas de dívidas. As duas primeiras na América Latina, nos anos de 1980, e na Ásia, no fim dos anos 90, se saldaram por crises financeiras. Pode-se observar que as crises locais no fim do século XX, a crise asiática em 97 e o crash financeiro na Rússia em 98, foram acompanhadas de uma terceira onda de dívidas e pela grande bolha especulativa das ações de alta tecnologia nos Estados Unidos e na Europa, a tal bolha .com, que estourou em março de 2000. A política de baixas taxas de juros do Banco Central dos Estados Unidos, que foi usada para amortecer as consequências econômicas negativas dessa dinâmica especulativa em colapso nos mercados financeiros, criou as condições ideais para o aparecimento da bolha seguinte, ainda maior, a bolha imobiliária, que estourou em 2007 e 2008 e devastando econômica e socialmente grande parte da Europa e Estados Unidos. A quarta onda, resultante da saída da crise de 2008, é pior que as outras. Sua amplitude inigualável e sua extensão mostram também a sincronicidade dos problemas encontrados pelo capitalismo em nível global. Os bancos centrais tiveram que agir feito bombeiros em 2008, especialmente para tomar o lugar do chamado mercado interbancário, os bancos que emprestam a outros bancos, que não funcionavam mais, pois os estabelecimentos bancários não tinham mais confiança uns nos outros.
Essa política monetária expansiva, única na história, consistiu em reduções massivas de taxas de juros e na compra, no âmbito da chamada flexibilização qualitativa dos balanços dos bancos centrais. Desde 2008, a fim de dar um ar de retomada, os estados também tiveram que emitir 15 trilhões de dólares em papéis de dívidas, com taxas de juros negativas, ou seja, um déficit orçamentário de proporções inéditas em tempos de paz. Essas políticas permitiriam a formação de uma mega bolha de liquidez, que constituiu a base do desenvolvimento econômico aparentemente estável da última década, em especial o famoso ciclo estadunidense. Então, o que a gente vê aí é, historicamente, um avançar gradativo em torno desses ciclos de dívidas, né? Em que cada vez mais os setores informacionais, junto com os bancos, vão ditar a maneira como o Estado vai ter que ofertar respostas. E aí, como a gente falou no início da aula, uma delas hoje é a própria compra dessas dívidas por parte do Estado. Então, o Estado ele se endivida, e nesse processo de endividamento, essa dívida é lançada para as gerações futuras, e aí é por isso que se diz que o neoliberalismo é um regime econômico do futuro, né, de se capturar, de se roubar o futuro, ao mesmo tempo em que vai se retirando e removendo a autonomia dos estados nacionais nesse processo. Né? Por quê? Porque o Estado Nacional ele passa a ser apenas um peão por parte do setor bancário e também informacional, à medida em que o Estado ele cada vez mais se endivida. E um dos efeitos diretos disso, como nós sabemos, principalmente em virtude das discussões do serviço social, é justamente os efeitos que isso vai acarretar no âmbito da classe trabalhadora, principalmente com um assalto ao fundo público. Então, a riqueza socialmente produzida em virtude do trabalho da classe trabalhadora é utilizado, né, o fundo do tacho para se pagar dívidas por parte dos bancos. Isso aconteceu no Brasil também, como vocês devem bem saber e lembrar, certo? Esse trecho do capítulo 1 está entre a página 24 e 25, né? E é bem interessante vocês demarcarem, porque é uma apresentação e uma interpretação sobre o neoliberalismo que comumente a gente não vê na nossa categoria, que vai partir então desses ciclos de dívidas, passando por diferentes continentes e diferentes crises, para afirmar que, olha, o estado da arte que nós temos hoje é o seguinte: os estados nacionais eles tendem a se endividar, comprando a dívida dos bancos, e nesse processo de endividamento se extrai a riqueza a ser produzida por gerações futuras, ao mesmo tempo que os bancos, por comprarem fundos públicos, né, a própria dívida do Estado, eles acabam assumindo um protagonismo e um papel central para o desenvolvimento e manutenção do modo de produção. Então, e aí a gente tem o capítulo 2. O capítulo 2 chama-se O que não é a crise do coronavírus. É um capítulo bem interessante, porque ele vai partir, e é uma pandemia, para entender a maneira como essa pandemia vai se relacionar com a nossa sociedade. Né? Então vamos partir do início. Né? O que faz essa pandemia ser diferente, por exemplo, de outras? Né? Como, por exemplo, a gripe espanhola. E aí os autores eles vão dizer o seguinte: olha, primeiro a gente tem que entender a maneira como o ser humano ele entende a sua relação com o biológico, né? E aí eles, embora não citem diretamente, mas eles utilizam uma ideia presente nos textos do Michel Foucault sobre a biopolítica, né? Então existe a partir do século XVIII a entrada do que a gente pode aí considerar, né, a entrada da vida humana dentro da política. Né? Então nós não somos vistos necessariamente como seres biológicos, mas como seres políticos. E nós realizamos uma espécie de apartheid, uma separação. Né? Nós não nos vemos no interior dos processos biológicos. Né? E essa impossibilidade de se ver enquanto resultado desses processos biológicos mais amplos é que nos permite entender a maneira como a gente vai se relacionar com as pandemias, historicamente. Né? Primeiro, eles vão dizer o seguinte: o sujeito moderno é um sujeito que não enxerga a sociedade. Na verdade, o que ele enxerga são meios para a realização dos seus fins individuais. E isso vai explicar por que há tantas decisões egoístas, né? Ou que não visam o bem coletivo comum, né? E aí os autores vão trazer a seguinte afirmação: será que se pode constatar uma relação direta entre a difusão da Covid-19 aos circuitos de capital dos seres humanos que nele trabalham? A resposta pode ser afirmativa num nível muito geral. A Covid-19 seguiu a mesma trajetória dos fluxos do turismo de massa e de negócios, dos trabalhadores migrantes e das cadeias de produção mundiais que utilizam as rotas aéreas e ferroviárias.
seus circuitos de cruzeiros e mesmo com relação aos portas-aviões. Mobilidade de saúde, excelente, estiveram associados durante séculos enquanto os deslocamentos se faziam ao passo dos seres humanos. Então, daí o que eles vão afirmando, né? Primeiro eles vão falar o seguinte: olha, em outros momentos históricos as pandemias elas se disseminaram, mas elas se disseminaram com outro passo, né? Basta lembrar a maneira como no processo de colonização os povos ameríndios foram afetados pelas doenças trazidas pelos europeus. Então, você tem esse elemento, né, que nos explica o seguinte: olha, são os processos de circulação de mercadorias e pessoas que vão explicar a maneira como essa pandemia ela pôde se difundir e se espalhar tão rapidamente pelo globo. E aí os autores eles vão falar o seguinte: a unificação microbiana do mundo, encetada no século XVI pelas grandes navegações, e sabemos o preço pago pelas populações ameríndias, a revolução dos transportes do século XIX, e principalmente o desenvolvimento do transporte em larga escala por avião, a partir dos anos 60, vão modificar completamente a relação entre saúde e mobilidade. Velocidade e transporte de massa vão tomar o lugar da lentidão e dos pequenos grupos. Nas sociedades modernas, essa mobilidade será o principal fator de disseminação da pandemia. Enquanto na Idade Média foi preciso mais de uma década para que a peste bubônica se propagasse da China à Europa pelas rotas da seda e das conquistas mongóis, a Covid-19 se deslocou de um ponto a outro em uma velocidade de 900 km por hora, seguindo os fluxos turísticos, os trabalhadores migrantes e as viagens de negócios. O Japão, a Coreia do Sul e a Tailândia foram de início os principais países atingidos, mas na área de acumulação asiática esses fluxos integrados do capitalismo não chegaram a transformar o continente como um todo em um vasto foco de infecção. Os três principais focos nos primeiros meses foram Ásia, Europa e Estados Unidos, e esses constituem os três polos da tríade capitalista contemporânea, as três grandes regiões mais ricas e mais integradas à globalização. Então, tem um texto publicado pelo Comitê Gestor de Santa Catarina, pelo professor Ricardo Lara, da UFSC, que é um texto bem interessante, que vai tratar exatamente disso, da maneira como a produção capitalista ela está vinculada diretamente à circulação, à possibilidade de circulação desse vírus, à medida em que historicamente isso ocorreu de outras formas, mas com o adensamento e uma queda das fronteiras, e aqui queda das fronteiras é acima de tudo para a mercadoria e circulação de certos grupos, né? Não se trata aí de uma queda de fronteiras para todos os indivíduos, né? Mas é essa possibilidade que nos permite identificar a maneira como o vírus ele se propagou rápido, né? E aí, enfim, a gente pode pegar o exemplo do Brasil, obviamente, né? Então, os primeiros focos de contaminação identificados foram turistas vindos da Itália. Também temos a comitiva, né, do nosso presidente que foi aos Estados Unidos e que voltou com metade da sua comitiva também contaminada pela Covid. Então, é muito evidente, né, que embora este seja um vírus que vai surtir efeitos diretos sobre a classe trabalhadora, e a classe mais pobre, no interior da classe trabalhadora e os segmentos mais pobres, aliás, é inegável também que a sua chegada ela vai depender dessa circulação de pessoas e pessoas muito específicas, né, que possuem ou que estão alocadas em franjas da classe trabalhadora, ou enfim, da burguesia, que demonstram certos privilégios. E aí, para fechar uma síntese desse segundo capítulo, os autores vão falar o seguinte: juntamente com a geografia dos fluxos do capitalismo, outros fatores explicam a geografia da difusão da Covid-19, em especial a densidade das populações, a urbanização, a poluição atmosférica, as regras sanitárias diferentes e também o papel desempenhado pelas grandes aglomerações. Podemos notar, por exemplo, que as aglomerações religiosas parecem ser uma das incubadoras de grandes focos de infecção pelo mundo. Os autores eles vão apresentando algumas pistas, né, do que teria sido decisivo para a proliferação desse vírus, né, de maneira tão rápida, quando comparado a outras pandemias. Em síntese, a circulação da mercadoria e das pessoas quase sem fronteiras. Ao mesmo tempo, a maneira como gradativamente o foco de transmissão ele migra dessa classe para a classe trabalhadora diretamente, né? E aí a gente entra em alguns aspectos interessantes, né? Como, por exemplo, a discussão em torno do distanciamento social, né?
para distanciamento físico. O distanciamento social ele parte da ideia de que há um isolamento social, o que não ocorreu necessariamente. Por quê? Porque existem segmentos inteiros que foram e que puderam usufruir do isolamento de forma segura porque tinham ao seu dispor inúmeros trabalhadores, né? Então, o indivíduo em seu apartamento que consegue fazer as compras online, né? Que consegue se deslocar na cidade utilizando do Uber, né? Então, houve um momento em que epidemiologistas mesmo disseram que, olha, a gente não pode utilizar, ou não é adequado utilizar o termo distanciamento social, né, para pensarmos isso, porque esse distanciamento social ele não existe dessa maneira. O que a gente tem é um distanciamento físico que precisa ser adotado, porque o distanciamento social é ao menos que certos serviços parem de ocorrer, né, o que não ocorreu, eles continuaram, né. E aí a maneira como isso vai chegar à classe trabalhadora é exatamente dessa forma. Então você tem diferentes discussões acerca, por exemplo, da aglomeração nos transportes coletivos, para que possam continuar trabalhando, né, para que a economia possa continuar. Ao mesmo tempo que você tem esses indivíduos e esses sujeitos que podem usufruir do isolamento físico, do distanciamento físico, sem correrem risco de contaminação. Embora, né, o início da proliferação do vírus no nosso país tenha ocorrido no interior dessa classe de privilegiados que conseguem realizar o distanciamento físico e social de maneira adequada. Então, e aí a gente entra no capítulo 3 da obra, que é o capítulo Grande Confinamento e o Grande Confinamento do Capitalismo, o Triunfo do Estado sobre a Economia. E o capítulo ele começa apontando o seguinte: as decisões tomadas no âmbito geral foram bastante desencontradas enquanto respostas para a pandemia. Por um lado, você tinha estados que respondiam de maneira irresponsável, vamos chamar assim, né? Dizendo, olha, a gente não vai fazer isolamento, a gente não pode permitir que a economia ela sofra uma depressão, né? Então a gente vai continuar com a produção normal, a circulação dos indivíduos, enfim. Por outro lado, a partir de certo momento, grandes empresas já começam a declarar que vão encerrar suas atividades temporariamente, suspender, né? Enquanto não for possível a adoção de medidas de segurança, né? Então você tem aí grandes empresas, né, que vão de certa maneira servir inclusive de exemplo para certas atitudes de governantes, né? E quando eu digo exemplo é influência mesmo, né? Por outro lado, você tem outros exemplos como no próprio Brasil, por exemplo, né? Nós tivemos um desencontro histórico tremendo entre o que era vocalizado pelo poder federal e o que governadores e prefeitos conseguiam, né, ou adotavam enquanto medidas de segurança. Daí alguns exemplos bastante pontuais são decisões por parte, por exemplo, do que a gente chama de crime organizado no Rio de Janeiro, que passa em certas comunidades a declarar estado de sítio para a segurança das pessoas, inclusive com cartazes dizendo, olha, se você não vai respeitar o isolamento, a gente vai te ensinar a respeitá-lo de uma forma ou de outra, né? Por quê? Porque a partir do momento em que a pandemia estoura, a grande questão, principalmente nessas comunidades, era como que pessoas, né, famílias que vivem em casas com 1 ou 2 cômodos, com um grande número de pessoas, vão realizar o distanciamento físico e social. Vão realizar, aliás, o distanciamento físico, seria impossível para elas. E aí, nesse processo de desencontro de informações, não se chega a um denominador comum, né? Existe uma desqualificação no discurso do poder federal, né, em torno da medida dos governantes, ao mesmo tempo em que gradativamente a própria população ela passa a pressionar o poder público para o retorno ao que a gente pode chamar de uma normalidade que não existe mais, né? E aí existem o que os autores definem ou identificam como 3 alternativas, né? Que daí eu vou ler aqui para vocês. Esse trecho ele está entre a página 48 e página 50. Diante dos alertas dos especialistas da área epidemiológica e na ausência de uma vacina, os estados capitalistas contaram com 3 estratégias possíveis. E aí essa é a primeira, tá? Seus estados não têm imediatamente os meios de implementar a primeira estratégia, que seria a identificação das cadeias de contaminação e o isolamento seletivo dos indivíduos portadores do novo coronavírus. Então essa é a primeira alternativa,
que existia possível, né? A primeira alternativa era a identificação das cadeias de disseminação e isolamento dos indivíduos contaminados. Essa era possível no início, né? Então, se essa não era possível, a segunda estratégia, na falta de uma melhor, consiste em quebrar as cadeias invisíveis de contaminação. E como que você quebra, então, as cadeias invisíveis de contaminação? Por meio do confinamento das pessoas. O que implica a parada de quase todas as esferas funcionais das sociedades capitalistas, com exceção da esfera da saúde e de uma parte do aparelho de Estado e logística, né? E daí o tríptico. O distanciamento social, confinamento, fechamento parcial ou total de fronteiras terrestres, marítimas e aéreas. No início de abril de 2020, ao menos 80 estados nacionais se viram na obrigação de colocar em prática essas estratégias que, para o sistema, resultam em grandes perdas, né? A gente teve isso na China, né, evidentemente, e a gente teve isso pensando nos países europeus, primeiro na Itália. A Itália ela foi um dos focos de disseminação do vírus na Europa, e aí houve a necessidade do que se chama aí de lockdown, para evitar a proliferação desse vírus, né? E no Brasil a gente tentou adotar isso, né? Mas como eu já falei anteriormente, esses ecos, esses desencontros discursivos acabavam suscitando na população reações adversas, né? De adesão e de não adesão, né? A gente chega ao limite de que o uso da máscara resultou em agressões e até mesmo em mortes no Brasil, né? Basta lembrar o caso do trabalhador de supermercado, tá? Pois bem, e aí qual que seria então a terceira alternativa? A terceira estratégia é a do neoliberalismo epidemiológico, né? A ideia de que os vírus eles podem passar pelos corpos, né? Não se deve controlar. As cadeias de contaminação elas precisam inclusive existir para que se fomente, se suscite a imunidade de rebanho. E aí os autores eles usam alguns exemplos de países europeus como Holanda, como a Inglaterra, né? Inclusive um dos conselheiros de Boris Johnson numa reunião foi pego dizendo que olha, alguns aposentados vão morrer, mas qual o problema, sabe? Tudo em defesa da economia. Então esse é o laissez-faire do neoliberalismo, né? As pessoas elas se expõem e provavelmente a gente vai perder muitas pessoas, mas a maior parte deles aposentados. Obviamente que essa declaração inspirou aí declarações de representantes, né, de assessores, aliás, do nosso ministro da Economia, né, em um certo momento aí de 2020. E aí o que é interessante pensar nisso, né? Quando isso chegava até a opinião pública, até os indivíduos, isso não soava muito bem, né? E eles precisaram rever certos posicionamentos. Boris Johnson mesmo era um ministro que negava a gravidade, se contamina, verifica o que está acontecendo, inclusive no que se refere à opinião pública, e aí ele recua. Ou seja, se tentou em alguns países a estratégia da imunização de rebanho, se percebeu o grande erro que isso representava e se recuou da decisão. Eu acho que o Brasil talvez seja o único país que insistiu no erro de ter uma figura pública de autoridade, o chefe máximo do executivo, defendendo de maneira intransigente isso. Quando não era a imunidade de rebanho, era remédios que não tem comprovado, ou terapias, né, que não tem comprovadamente qualquer efeito para cura ou prevenção à contaminação por Covid, tá? E aí os autores continuam. O cinismo de tantos governantes, para quem a morte de uma parte da população, composta sobretudo por pessoas inúteis que consomem aposentadorias ao invés de trabalhar, é preferível à interrupção das atividades econômicas, corresponde perfeitamente à lógica do valor ao seu trabalho, como esta é a principal da reprodução fetiche das sociedades modernas. É assim, o sujeito não produz, ele é dispensável. Se o sujeito, além de ser dispensável, ainda custa aos cofres públicos em virtude da sua aposentadoria, melhor mesmo que morra. Basicamente é essa a racionalidade e a ideia defendida por esses governantes, por esses ministros e seus assessores.
Todavia, essa estratégia não pôde ser verdadeiramente empregada. Em toda parte, mesmo os governos mais resistentes acabaram, após muita procrastinação, cedendo ao pânico popular, fosse diante das recomendações dos epidemiologistas, e aí um abraço para os epidemiologistas que vinham às redes sociais tentar alertar a população, fosse diante de parte importante do aparelho de Estado. No Brasil, então, os prefeitos e governadores, que aplicaram políticas de confinamento em oposição ao discurso Bolsonaro. Contudo, o debate para decidir quanto deve custar uma vida humana não cessou. Os estados que assumiram de início estratégias de não confinamento acabaram por abandoná-las ao final de um mês, em prol de algum nível de isolamento social. No sentido inverso, aqueles estados que começaram pelo confinamento passaram a almejar o desconfinamento mais rápido possível, por conta da crise econômica. Seja como for, podemos dizer que essa terceira estratégia inclinada à primazia do mercado e ao Estado neoliberal é a mesma dos defensores da linha dura da economia de mercado, que mesmo sem pandemia, estão sempre prontos a liquidar o nível de civilização capitalizado das massas de seres humanos que, devido ao seu baixo nível de produtividade, já não são rentáveis para a máquina de exploração, ou são pouco confiáveis enquanto simples consumidores. A imunidade coletiva pertence à expressão da crise do sujeito moderno e das ideologias de exclusão que acabam por ser sempre sacrificiais. Esse é um trecho que está entre a página 48 e 50. Então, em síntese, nós tínhamos 3 estratégias. A primeira, identificação dos focos de transmissão e isolamento, quando este não era mais possível, o isolamento indiferenciado dos indivíduos, e entendendo que essa proposta ia contra aos interesses do mercado, a gente viu também o que a gente pode chamar de uma racionalidade neoliberal, a supremacia da razão econômica, que resultava na proposta de uma criação de imunização de rebanho, que, enfim, foi desastrosa para vários países. No Brasil, ela acabou surtindo efeitos bastante negativos, mas essa discussão acerca do valor da vida humana ela não cessou, pelo contrário, ela continuou, e continua. E aí a gente viu, por exemplo, recentemente, situações que inclusive trazem questões que eu nem vou chamar que são éticas, mas em torno do que a gente pode chamar de uma espécie de eutanásia por parte do Estado na figura dos profissionais da saúde, que se veem em situações em que precisam decidir quem vai viver e quem vai morrer em virtude dos limites dos sistemas de saúde. E esse é um outro elemento importante que aparece na obra, vai aparecer mais na obra de Carvalho, se eu não me engano, mas que a gente precisa ressaltar. Se os sistemas de saúde se encontraram tão fragilizados para responder à crise da pandemia, é muito em virtude das décadas de neoliberalização das políticas públicas com foco aí na saúde. Então, por exemplo, você tem a maneira como a pandemia ela vai impactar diretamente nos Estados Unidos, e a gente sabe que não existe sistema público de saúde por lá, e nesse processo de um profundo endividamento da classe trabalhadora, e o risco de se contaminar e de acabar não sendo diagnosticado, as pessoas acabam optando por não procurar os equipamentos e serviços de saúde para não se endividar e acabam morrendo, acabam não conseguindo tratamento adequado. No Brasil, a gente tinha, ou a gente tem, por enquanto, o Sistema Único de Saúde, mas que sofreu décadas de ataques incessantes. Basta lembrar que o ministro da Saúde, ex-ministro da Saúde, aliás, ex-ministro da Saúde, o Mandetta, ele votou a favor da PEC do teto. Ele foi ministro da Saúde durante o início da crise da pandemia, porque por ele soar como uma voz um pouquinho coerente, o mínimo que ele podia fazer, ele acaba sendo convidado a se retirar do governo, enquanto ministro. E isso era algo que aparecia na fala dele muito, o risco do colapso do sistema de saúde. E hoje a gente sabe qual é o efeito desse colapso. As pessoas morrem sufocadas em estados onde o sistema de saúde colapsou. E aí isso, por um lado, aponta para algumas pessoas o seguinte: viram como o sistema de saúde era necessário, era importante? Sim, era importante, é necessário. Mas a gente tem que entender também
que hoje, se essa pandemia chega, ela não é positiva porque supostamente nos desperta para a importância do Sistema Único de Saúde. Pelo contrário, nós temos movimentos coletivos, indivíduos que há décadas defendem o SUS, né? Então, o que a gente viu hoje, né, pensando os diversos países, pensando o colapso dos sistemas de saúde, né, é justamente isso, né? A partir do momento em que a saúde ela se converte em uma mercadoria, você tem impactos como esse, desde os Estados Unidos, com pessoas que simplesmente se recusam a procurar tratamento para não se endividarem, até mesmo um país que é modelo, como o Brasil, né, para pensar um sistema de saúde, né, público, e que vê esse sistema público de saúde, depois de décadas de ataque, colapsar, né? Então, e aí entre a página 62 e 63, que está nesse capítulo, há um trecho bem interessante que vai abordar as expectativas em torno de um governo autoritário, né, de um líder autoritário, como é o caso do Bolsonaro, por exemplo, né? A pandemia ela teria supostamente ofertado todas as condições possíveis para a deflagração de um governo autoritário, né, que utilizasse dos dispositivos repressores para suplantar, para suspender liberdades individuais. Então, por exemplo, quando na Itália é forçado o lockdown, a Itália é o primeiro país da Europa que vai utilizar da estratégia do lockdown, aquele filósofo que eu mencionei no início da aula, o George Agamben, ele aparece falando que isso é a ascensão de um governo autoritário. Quando isso chega até o Brasil, um dos receios maiores era de que a gente acabasse vendo a ascensão de um governo autoritário, né? Primeiro, enfim, uma bobagem, porque a gente já tem os militares no poder, né? Eles conseguiram democraticamente chegar lá. Mas, para além disso, há um outro elemento, um outro ponto que precisa ser considerado aí. Que o que a gente viu não foi a configuração e um conjunto de estratégias de um governo autoritário. Foi, na verdade, um governo deliberadamente incompetente. No conflito entre razão econômica e razão sanitária, simplesmente se revelou preguiçoso. Não fez o que precisava fazer, né? Ele simplesmente se recua, ele simplesmente recua e ele age de maneira reativa. Então, quando os governadores, né, principalmente alguns que apoiaram publicamente a eleição desse presidente, passam a se posicionar em defesa do isolamento para, né, impedir que o sistema de saúde colapse, esse governo, né, esse presidente, ele passa a responder a esses governadores, né? Então, foi uma estratégia reativa. E aí você pode colocar assim, mas teve o auxílio emergencial. Sim, mas o auxílio emergencial ele foi possível em virtude da oposição do Congresso, né, que configurou e desenhou isso, porque não havia outra estratégia, né? Inclusive para a própria manutenção da economia como um todo. Depois a gente chega a esse ponto mais para o final. Então essas páginas, né, a página 62 e 63, e principalmente a nota de rodapé número 37, que faz uma crítica bem interessante à esquerda e aos sonhos da esquerda com relação à pandemia e ao governo Bolsonaro, serve para a gente elucidar alguns pontos que não podem ser desprezados na análise, né? Então, ao invés da gente ver a ascensão aí de um governo autoritário, o que a gente viu foi um governo incompetente, deliberadamente incompetente, que agiu de maneira reativa, né? A cada proposta dos governantes, uma resposta e uma desqualificação partia por parte desse governo, tá bom? Mas, e aí isso aparece na página 70 e 71, houveram sim estados que utilizaram, né, de estratégias autoritárias para impedir o avanço da pandemia e que se utilizam disso também para o controle e vigilância da sua população, o que não aconteceu necessariamente no Brasil. Então, e aí no capítulo 4, chamado Crise em Progresso, Crise do Coronavírus, Capital Fictício e Processo de Crise Fundamental, algumas ideias que eles vão apresentar apontam o seguinte: olha, os países mais afetados são aqueles as populações dos países mais afetados são aqueles cujo setor informal é muito forte, né? E aí esse setor informal entra nesse processo, não só os trabalhadores que se vinculam empregatício, como também o que a gente pode chamar de ascensão dos processos de uberização e flexibilização das leis trabalhistas, incluindo aí o Brasil. E aí eles entram numa discussão bem interessante sobre os auxílios emergenciais,
né? E aí auxílios emergenciais por quê? Porque os países, né, de forma geral, cada um adotou certas medidas. Por exemplo, os Estados Unidos ele tinha uma espécie de pactuação em torno do pagamento de auxílio, né? Uma parte o governo federal pagava, outra parte o governo pagava, e no caso esse pagamento era realizado com o envio de cheques via correio, por exemplo. E aí a gente tem então toda a questão em torno do auxílio emergencial no Brasil. O debate sobre auxílio emergencial no Brasil a gente vai fazer com o texto da Laura Carvalho, porque é um texto que aborda mais isso, né? É o foco dos autores, até lembrando que um deles é brasileiro, mas os demais, né, 2 são franceses e um alemão, não era falar sobre o Estado no Brasil, né, e essa situação do auxílio emergencial no caso. Mas tem algumas ideias interessantes que precisam ser trazidas, inclusive porque são essas ideias que vão nos permitir caminhar para a conclusão da exposição. Entre elas, né, é o fato de que esse auxílio emergencial no Brasil, pelo menos, ele se dá numa relação não de um direito do cidadão, mas em torno da própria ideia de indivíduo consumidor, né? Por que isso? Em síntese, o auxílio emergencial ele só é acessado por quem tem isso, né? Para além, ele precisa ter também um CPF válido. Para além, ele também precisa ter conexão com a internet, né? Dentre outros problemas todos, que vão apontar o seguinte: olha, esse auxílio emergencial ele excluiu com um conjunto significativo da população nesse processo, né? E aí os espaços, né, que asseguravam o acesso desses indivíduos, como os CRAs, por exemplo, os Centros de Referência da Assistência Social, eles sofreram diferentes reveses durante a pandemia, né? Então alguns CRAs continuaram funcionando, mas com distanciamento físico e social, enquanto outros foram fechados, até em virtude da realocação de profissionais. E aí eu falo isso em virtude do conhecimento que eu tenho aqui do litoral paranaense sobre isso, né? E aí tem um trecho do texto dos autores, um alarme disparou, o alarme parou, em que eles vão colocar o seguinte, isso na página 79. O Estado é, portanto, o ator principal, credor em última instância durante as crises bancárias para salvaguardar a confiança na moeda. Aí no sistema bancário ele intervém na crise atual, já como empregador em última instância, assumindo o desemprego parcial como comprador em última instância, compensando às empresas uma parte de suas perdas no volume de negócios e, amanhã, como acionista em última instância quando será necessário recapitalizar as grandes empresas em grave dificuldade. No fim das contas, o Estado é o garantidor em última instância diante do risco de desastre. Ele é o único que pode suportar o custo econômico quando esse atinge 20% do PIB, mas essa carga deve ser em seguida partilhada equitativamente entre as gerações e as categorias sociais. A questão da taxação dos elevados rendimentos e das multinacionais, no centro do debate antes da crise da Covid-19, torna-se rapidamente central. Sem um sistema fiscal justo e eficaz, o Estado não pode desempenhar plenamente seu papel de segurador, em última instância, diante do risco de desastre que hoje é demandado pelo conjunto da sociedade. Então, em síntese, é o seguinte, os autores eles não estão aqui dizendo que a pandemia, o coronavírus, eles se revelam como uma possibilidade para a superação desse modo de produção. Eles estão falando o seguinte, olha, a gente está caminhando para a barbárie, a gente está caminhando para uma espécie de ruptura, né? E um dos exemplos disso é justamente a maneira como o Estado gradativamente vai assumindo a crise por meio das dívidas. E aí, por um lado, você tem o resgate bilionário dos bancos, você tem as políticas de isenção fiscal e de pagamento das dívidas das empresas, né? E aí a gente pode lembrar aí da fala do ministro da Economia dizendo que tem que se salvar as grandes empresas enquanto as pequenas e médias podem quebrar, né? E a gente tem o auxílio emergencial enquanto um paliativo que serve justamente enquanto endosso, enquanto uma desculpa, né? Olha, a gente está resgatando bancos, a gente está financiando as grandes empresas, mas a gente também está fornecendo aí uma ajuda, um auxílio para a população, né? E aí é interessante esse quadro geral para a gente pensar o seguinte, né? O que a gente tem aqui? A gente tem um tipo de função que o Estado assume, ao mesmo tempo em que esse Estado, ao assumir essa posição, ele coloca enquanto agentes privilegiados, né,
os bancos e as grandes empresas, e a gente tem aí uma espécie de meia-culpa, que vai conceder aos segmentos mais pobres da população o que a gente chama aí nesse período de auxílio emergencial. E aí a gente não pode esquecer também da ascensão da economia informacional das empresas, né? Como a gente falou em um certo momento da aula, as 5 principais economias, as 5 principais empresas, aliás, segundo a Forbes, estão nesse ramo, que vão desde Google, passando pela Amazon, Facebook, né? E aí os efeitos que isso vai causar, né? Justamente nesse processo de superexploração da classe trabalhadora. Então a alternativa, ela se dá em virtude da flexibilização dos direitos trabalhistas e da uberização dessas mesmas relações. Pois bem, em síntese, o texto desses autores trata disso. Trata de um embate entre razão sanitária e razão econômica, cujo ponto central de acordo entre elas conflui exclusivamente no interior do Estado, quando o Estado precisa assumir o papel e o protagonismo para arcar com essa dívida oriunda dessa crise. E essa dívida, ela é jogada para gerações futuras. Então, o Estado, ele se endividando, as gerações futuras é que vão pagar por essa dívida por meio do seu trabalho. Enfim. Eu acho que é isso, tá? Acho que fazia 2 meses que eu não gravava uma aula por causa do recesso, então não sei se vai ficar boa. Vou fazer uma edição tentando colocar o máximo possível dos pontos, mas se eu não conseguir, eu peço desculpas. A atividade que vocês precisam elaborar é elaborar 2 questões, e essas 2 questões vocês precisam colocar na caixa de comentários com a identificação de vocês, tá bom? E eu vou pedir enormemente para que vocês leiam esse texto, por motivos muito honestos. O mundo, ele vai exigir muito de vocês enquanto assistentes sociais. A realidade, ela vai precisar ser compreendida. A gente não vai mais resolver os problemas que nós temos com beabá, né? A gente precisa ir além. Esse é um texto que vocês não leriam em outras disciplinas do serviço social, porque é um texto que fala da pandemia e da crise, né? E a relação com o Estado. E eu acho que para a gente discutir as políticas públicas, pensando o papel protagonista do Estado no interior delas, a gente precisa entender o que o Estado está fazendo, né, como que o Estado está se articulando em virtude ou durante a pandemia, aliás, tá bom? Então é isso. Elaborem essas 2 questões, coloquem nas caixas de comentários, que durante a nossa aula síncrona nós vamos fazer o debate a partir dessas questões, tá? Essa é a atividade que vai valer a presença para essa aula, beleza? Acho que é isso. Um abraço para vocês e até nosso próximo encontro. Até!